Galera, nada. Continuando aí, né? Na aula passada, nós fizemos aqui, olha, os métodos inserir, alterar e excluir, beleza? Todos relacionados ao usuário. Então agora, nós vamos fazer alguns outros métodos em cima de usuário, tá? Para que a gente consiga fazer as operações básicas lá como é que chama? Do jogo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um método que busca um usuário. E eu vou buscar esse usuário pela chave primária dele. Então, ó, public usuário, né, vai retornar um usuário. E eu vou chamar esse método de buscar por código. Opa. Beleza? E eu vou passar aqui o código do cidadão que eu quero buscar. Essa vai ser uma busca simples, tá? Então eu vou fazer lá, ó, string SQL recebe. Aí eu já tenho que ter lá o banco de dados, né, os dados do banco, para eu poder ver em cima de que eu vou buscar. Certo? Então, deixa eu dar uma olhada lá. Código, nome, e-mail, login, senha. Então lá. Select codinome, e-mail, login, senha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. From usuários where código igual a @code. Beleza? Então fiz meu select. Agora eu vou fazer lá o command igual a new SQL command. Vou passar o SQL e vou passar o conectar, né, para ele me dar uma conexão com o banco de dados. Beleza. Aí vou colocar o parâmetro, né? Ó, parâmetro igual a new SQL parameter, né? Eu vou colocar lá o código que eu vou... Opa, isso aqui é uma string, né? O @código, né? Que é a string, e eu vou substituir ela agora simplesmente pela variável code, que é a variável que veio como parâmetro lá para mim. Par ponto SQL DBType, eu vou definir o tipo da variável, igual a system.data.sqldbtype.int. Beleza. Command.parameters.add par. Beleza. Adicionei o parâmetro. Aí agora, até agora, isso aí estava igual ao inserir, ao alterar e ao excluir. Aí agora eu preciso da variável header. Lembrando que a variável header, ela já foi definida aqui na classe DAO, aqui, ó. O header está definido aqui. Ela foi definida aqui, então, como o nosso controle, ele herda de DAO, né? Então eu já tenho a variável header ali.
Reader recebe command.execute reader. Então, esse método aqui, ele vai lá no banco de dados, faz a consulta e devolve o resultado para a variável reader, beleza? Aí, essa variável reader, a gente vai ter que trabalhar com ela. Então, o que eu vou fazer? Ó? Usuário, vamos chamar só de U para dar uma encurtada. Eu criei um objeto usuário. Esse objeto está nulo até agora, beleza? O que vai acontecer? Olha só, deixa eu abrir aqui o bloco de notas. A variável reader, ela funciona assim. Ela tem um cara chamado BOF, ela tem dados que podem estar em uma linha só, certo? Ou em várias linhas. Então, a minha variável reader, ela pode receber várias linhas de informação e ela termina com BOF, com EOF, tá certo? BOF, begin of file, EOF, end of file. E aí, ela trabalha com um ponteiro. Então, existe um ponteiro apontando para o BOF. Beleza? Nós temos aqui um método, que é o método read. Então, eu vou testar if reader.read. Esse método read, o que ele faz? Ele pega esse ponteiro e move o ponteiro para a próxima linha. Então, ele moveu o ponteiro para cá. Certo? Ele estava aqui, ó, ele estava apontando para o BOF. Quando eu fiz if reader.read, ele moveu o ponteiro para cá. E aí, o que ele faz? Ele lê o ponteiro e verifica. Se ele encontrar EOF, ele retorna false. Se ele não encontrar EOF, ele retorna true. Então, se eu fiz o meu select e o select trouxe alguma informação, ele entra no if. Se ele não trouxer nenhuma informação, ele já pula o if todo. Beleza? Então, se ele pular o if, o que eu vou fazer? Return null. Beleza? Por quê? Porque a minha consulta foi no banco, não encontrou dado nenhum e voltou vazia. Tá tranquilo? Aqueles nomes que coloca do select tem que ser os que estão na SQL. Que nomes? Select, code, nome, são os nomes dos campos que estão aqui, ó. Exatamente igual. Não precisa, não faz diferença de letras maiúsculas ou minúsculas. Eu que, para minha organização, eu costumo colocar todas as consultas em letra maiúscula, porque eu acho que facilita na hora que você está olhando no seu código. Tá? Mas é um padrão meu, vamos dizer assim. Padrão de qualidade, maluco. Aí mas vamos lá. Então, se ele conseguiu ler, né? Lembrando aqui, ó, a minha consulta não voltou nada, o meu reader fica assim, ó. Tá certo? Então, quando eu faço um read, ele pula daqui, pula para cá. E aí ele, opa, encontrou a EOF, ele retorna false. Então, esse read aqui retorna um boolean, ok? Então, eu não preciso nem comparar se ele é igual a true, porque se ele retornar true, true igual a true, não tem lógica. É realmente uma string ou... Não, isso aí é uma marcação dentro do reader que indica que chegou ao fim do arquivo. Porque senão você tem que dizer, você tem que ter uma marcação, ó, iniciou o arquivo, terminou o arquivo. Só que esse arquivo aqui, esse reader, você só extrai dados dele, você não vai trabalhar diretamente com ele. Isso aí é para controle do próprio Visual Studio, tá certo? Então não tem problema se uma das linhas dos dados ali for realmente EOF.
Não, não tem. Você pode voltar texto EOF, voltar texto BOF, que não vai influenciar nada, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Se não entrar no if, eu retorno nulo e eu fiquei com essa variável aqui que não vai ser usada. Tranquilo. Porém, se entrar nesse if, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar os dados do header e popular a variável u, para que eu retorne esse u para o método que solicitou o usuário pelo código. Beleza? Tudo tranquilo? Então, o que eu vou fazer de cara? Vamos rodar aqui. U igual a new usuário. Aí eu instancio o usuário para poder colocar os valores nele. E aí eu vou começar. Ó, u ponto código recebe. Aí eu já começo a fazer a transformação. Ó. Int 32.parse. Veja, todos os dados que eu trago do header, em princípio, eles são strings. Em princípio. Então, eu tenho que fazer as conversões para os tipos de dados que são diferentes de string. Ok? Então, eu passei lá para int 32 e aí eu começo, ó, reader.value, aliás, getValue, aí eu pego o valor, detalhe, desculpa que eu falar, novamente, vou voltar. Todos os valores que estão dentro do header, eles vêm como object, tá certo? Foi mal a minha confusão. Eles vêm como object. Então, por exemplo, quando eu quero passar para inteiro, eu tenho que pegar o valor, vou colocar aqui, ó, só para teste, e eu tenho que pegar esse objeto e dar um toString nele. Veja, eu pego um value, transformo para string, para que o parse consiga passar para int, para eu conseguir jogar na variável. Beleza? Olha lá, funciona direitinho, tá vendo? Então, eu peguei do header, esse objeto vem como um object. Aí eu pego esse object e transformo para string. Veja, transformei para string, o retorno dele como string eu consigo passar para int. Não tem como objeto de objeto para int? Não. Veja bem, outra coisa. Tá vendo que eu fiz um getValue na posição 1? Por quê? Essa posição, ela é a posição que eu coloquei o select. Então imagina, ó, select campo 1, campo 2, campo 3, 4, 5. Beleza? Porém, existe uma maneira que eu considero melhor ainda para fazer isso. Veja, se eu incremento o meu select e adiciono um campo aqui, no lugar do nome, eu teria que mudar tudo lá embaixo. Aí já me arrebentou. Então, eu, ao invés de numerar esse cara, dentro do meu header, é como se ele montasse uma tabela. E cada tabela tem um nome de coluna. Beleza? Qual é esse nome de coluna? É o mesmo nome que eu dei para o campo, o select code. Se eu quisesse dar um apelido para esse campo, por exemplo, apelido. Pronto. A coluna do código ia chamar apelido. Tá certo? Mas como eu não fiz isso, o nome da coluna dentro do header é o próprio nome que está descrito no select. E se eu fizer a besteira de colocar select asterisco, vai ser o nome que está definido aqui na tabela e a ordem de criação da tabela é a ordem que vem lá no meu select. Beleza? Tá, mas não façam nunca select asterisco, porque
a sua consulta fica muito lenta. Você ia perguntar? Asterisco é tudo. Então, select todos os campos da tabela tal. Tá? Bom, o que eu vou fazer então para mudar esse 1? Eu vou colocar aqui, ó, header.getOrdinal. Esse getOrdinal, ele... Ih, caramba. Header.getOrdinal. E aí, eu informo qual é o nome do campo. É o campo code. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar dentro do header por esse campo code. E aí ele vai devolver para mim o número da posição desse campo dentro do header. E aí, ao devolver, eu substituí o número que estava fixo aqui pelo número que vai ser descoberto na hora. Tá certo? E aí, o que vai acontecer? Por consequência, eu posso posteriormente acrescentar campos aqui que não vai estragar o que eu já fiz aqui. Beleza? Pode não parecer, mas tem select que tem 50, 60 campos. E aí, pô, para você mexer nisso tudo é uma merda. E a gente gosta geralmente de colocar todos os campos que eu estou trazendo de uma determinada tabela, deixar eles todos juntos. Por quê? Porque quando você for olhar para ver se um campo está vindo, qual que é o nome dele, coisa e tal, e esse campo é de uma tabela, você não tem que ler seu select todinho em busca do campo. Você achou o trechinho que corresponde àquela tabela, você vai ler ele. Então fica muito mais rápido para manutenção. Tá certo? E aí vamos lá, ó, vamos fazer, ó, o próximo campo. Opa. Pode, só que aí fica zoneado, né? Por exemplo, eu pego select campo, campo, campo da tabela A, campo, campo, campo da tabela B, campo, campo, campo da tabela C. Aí, beleza. Passou um tempo, eu preciso de um campo da tabela A. Você vai botar lá no final. Você matou o padrão do seu select. Tá, aí vai ter A, campo, campo, campo da A, campo, campo, campo da B, campo, campo, campo da C, campo da A. Entendeu? Aí você... Entendeu? Fica... Não dá errado, mas o seu padrão para você futuramente ganhar produtividade, você mata. Dá, nós vamos fazer isso aqui. Então, aqui eu não trabalho com dataset, que é o dataset é quando você vai, por exemplo, você define um data source para ele e você está trabalhando direto com o objeto de tela linkado com o banco. Aí você define um adapter, um dataset, e ele liga automaticamente. Mas aí eu faço na unha. Tranquilo? Que fica mais rápido e o dia que der pau você sabe o que deu pau. Nome, e-mail, login, senha. Aí, beleza, olha só. Aqui eu verifiquei, trouxe registro? Trouxe. Instanciei o usuário, peguei todos os valores daquele usuário, coloquei no meu objeto e aí eu simplesmente retorno esse objeto. E acabou. Beleza? Então, se eu achar o código daquele usuário na tabela do banco, eu retorno ele e fechou. Está funcionando. Aí agora, nós vamos fazer um outro método aqui. Cara, olha só. Valeu. Muito bem, muito bem.
Igual aquelas tias da quarta série, tá vendo? Olha lá, só eu deixei de propósito. Só ele que estava prestando atenção. Vai vendo aí. Não, aí também a tia não falava isso não. A tia da minha tia não falava isso não. Ah, não, a sua tia tá dando muito mole para vocês. Ó, bom, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse método aqui, né, o maldito copia e cola. Vou colar ele aqui embaixo para fazer uma pequena mudança nele, que é a mudança que a gente está querendo fazer já para o programa. Login. Beleza? Colei embaixo e estou verificando login. Então, o login, o jogador, ele vai passar o login dele e a senha. Então, aqui no where, é o where login igual a login. Beleza? Aí, beleza, eu vou ter que trocar esse aqui por login, o parâmetro. Aqui, eu já vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um usuário. Estou trocando tudo. Então aqui, ó. Aqui é o usuário ponto login. Beleza. O type dele aqui caramba. É varchar. Beleza. Olha lá. Fiz o select colocando apenas o login. Eu acho que aqui eu tenho que colocar aspas, eu não me lembro. Mas eu vou colocar, se der pau, depois a gente volta aqui, tá? É isso mesmo? Eu acho que é. Bom, troquei aqui pelo login. Então, veja, eu tô buscando usuários, né, com esse login. Aí, agora, se eu conseguir fazer um header, beleza. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou testar, ó, se header ponto get value. Eu posso copiar esse cara aqui de baixo, bem pensado. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Se esse cara aqui for igual a usuário.login, aí eu retorno esse login. Acho que isso aqui tem que ficar na mesma linha, senão vai dar pau. Beleza? Então, olha lá, o que eu fiz? Primeiro eu verifiquei, trouxe registro? Trouxe. Isso até agora só significa para mim que aquele login existe. Aí agora eu vou comparar se a senha bate. Aí eu pergunto se a senha que veio do reader, até aqui, se a senha que veio do reader é igual à senha que foi passada pelo usuário e senha da tela, que é o usuário que veio aqui. Se essas duas senhas forem iguais, aí sim significa que usuário e senha confere, então eu posso... deixa eu até digitar isso aqui de novo. Você está botando o login, não o senha. É isso mesmo? Aqui é senha, maluco. Isso aí, aqui é senha. E aqui é senha. Tá faltando nada, hein? Você tá ruim de vista pra caramba, né? Agora sim. Beleza? Então, lembrando, a única diferença, né, do login pelo buscar por código é que no login
já veio aqui dentro da variável usuário o login e a senha. Eu busco primeiro por login. Depois que eu me certifico que veio, que retornou algum registro, eu simplesmente confiro se a senha do registro que voltou bate, a senha do registro que voltou bate com a senha que foi informada na tela. Se bater, aí sim eu instancio o objeto usuário, preencho todos os valores e devolvo ele. Se não bater, eu saio desse if, saio do outro if e retorno nulo. Esse usuário.senha está vindo desse parâmetro aqui, ó. Tá certo? Que antes era só buscar por código, eu botei o código, mas agora, como está passando usuário e senha, eu instancio um objeto de usuário na tela e trago ele. Tranquilo? Podemos continuar? Senão não vai dar tempo aí para a gente falar sobre a prova. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa consulta simples aqui, olha, só para me economizar espaço, beleza? Ah, uma outra coisa que é maneira para organização, tá? Vocês já viram region? Já viu? Então, você pode criar aqui, ó, $region, ó, consultas. Aí, aqui embaixo, você faz aqui, ó, end region e fechou. Aí, o que vai acontecer? Ó, isso tudo fica numa região, ó lá, consultas. Beleza? Então, ó, por exemplo aqui, pô, eu acho que ajuda muito não tem um request, né? É CUD, mas CUD, falar de CUD assim no meio da programação fica muito feio. Então, e aí você já, pá, aí ó, a sua, fica assim. Mas enfim, ó, eu tô copiando a busca por código, beleza? E eu vou colar ela aqui embaixo. Porque nós vamos fazer o listar usuários. E aí o nosso listar usuários não tem parâmetro, porque ali eu vou buscar todos os usuários. Então, pode ser que eu tenha apenas um usuário no banco, na minha tabela. Porém, ele pode ter um monte de usuários naquela tabela. Então, o que eu retorno, na verdade, é uma lista de usuário. Beleza? Então, ó, list de usuário. Eu estou tipando a lista. Eu estou colocando o tipo de objeto que vai ter em cada posição do vetor dessa lista, que é um objeto da classe usuário. Ok? E aí eu vou alterar o meu SQL aqui. Simplesmente eu vou selecionar os campos, order by, vou ordenar por nome. Beleza? Então vai vir, todo mundo começa com a letra A, com a B, C e aí vai. E aí eu não tenho mais o parâmetro. Beleza? Aí eu tenho uma outra diferença aqui, olha. Que é o seguinte. Aqui embaixo eu já vou fazer, ó, list de usuário. Eu vou chamar essa variável de usuários. Tá vendo? Ela sempre vai ficar no plural para indicar que se trata de uma lista. Tá? Então toda vez que eu colocar uma variável no plural, se trata de uma lista. Ok? Bom, aqui, essa estrutura está preparada para eu retornar um usuário. Então, eu simplesmente vou fazer aqui, olha, uma troca de estrutura, de if para while.
Enquanto eu continuar lendo o usuário, eu vou ler o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, beleza? Aí, aqui embaixo, ao invés de eu retornar um único usuário, o que eu vou fazer? Usuários.add u. Então, eu adiciono o usuário da vez que eu acabei de instanciar e setar todos os valores nele, eu adiciono esse usuário no vetor de usuários. Então, eu vou adicionando, adicionando, adicionando e no final eu sempre retorno o meu vetor de usuários. Tranquilo? Então, se o meu select não voltar nada, ele já pula o while e volta para mim o vetor de usuários, que só está instanciado e não tem porra nenhuma lá dentro. Certo? Se eu entrar nesse while, beleza, eu instancio um novo usuário, jogo os valores desse que eu peguei do header nesse novo usuário, adiciono esse novo usuário no vetor de usuários. Volto lá em cima. Ah, consegui fazer um novo read? Consegui. Beleza, instancio outro usuário, pego os valores do header, adiciono no vetor. Vou fazendo isso até que eu chegue no EOF. Quando eu chegar no EOF, ele pula e já me retorna a lista de usuários. Tranquilo? Quando ele está lendo esse negócio que voltou, como é que ele sabe que passou de um usuário para o outro? Olha só, ele entrou no while. Header.read? Sim. Então voltou true. Aí ele ponterou para o primeiro usuário. Aí eu peguei, instanciei um usuário e peguei todos os dados do reader e coloquei nas propriedades. A linha do read é um novo usuário? É. Aí eu peguei, adicionei esse usuário no vetor do usuário, fechei. Aí, ó, header.read, ele pegou e pum, leu o próximo. Ah, tem um próximo? Tem, ele retornou true. Então naquela outra função, ele só vai ver uma linha só. Só uma linha. Ah, tá. Acho que cada linha era cada um dos dados. Não, Nome, código. é coluna. Lembra que eu falei que retorna uma tabela? E aí o nome de cada campo é uma coluna da tabela. E cada loop do header, né, do while ali, é uma linha da tabela com todos os campos. Tranquilo até agora, galera? Beleza. Vamos lá então, galera. Olha só. Eu vou fazer aqui o seguinte. Nós estamos dentro da solution, né? Eu vou minimizar o projeto DAO e vou abrir o view. Beleza? Dentro do projeto view, eu vou fazer o seguinte, ó, botão direito nele, add new web form, tá? New web form, beleza? Aí eu vou chamar esse web form de CAD usuário. E cara, oi? Não tinha feito nada no view. Vou chamar de CAD usuário e ele está aqui. Beleza, o cadastro do usuário está aqui. Ó, vocês já mexeram nessa parte de view? Em alguma outra matéria? Não? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tá vendo o arquivo CAD usuário? Eu vou clicar com o botão direito nele e vou marcar aqui, ó, Set as Start Page. Tá? Quando eu marcar aqui, vocês podem ver que ele não ficou porra nenhuma, mas tá lá. É porque tem algumas versões que ele fica em negrito. Quando eu der um play aqui, você acaba... você vai ver que é esse cara que vai iniciar o meu projeto. Tá certo? Então, olha lá. Ó. Eita, deixa eu levar ele para lá. Ó, tá olha lá, o CAD usuário.aspx, tá vendo? Por quê? Porque eu setei ele como página inicial. Ok. Aí ele está aqui.
Eu posso visualizar ele assim, que é no modo de design. Posso visualizar ele aqui, ó, no split, que à medida que eu vou fazendo o design aqui embaixo, ele vai colocando no código aqui em cima, ou vice-versa, eu estou apagando do código, quando eu clico aqui ele atualiza o design. Posso olhar ele aqui, ó, no source, que eu só vejo o código. Tá joia? Então estou lá no design, vou colocar lá, ó, cadastro de usuário. E aí, eu simplesmente, olha, vou pegar aqui, ó, vou deixar essa toolbox aberta. E aí, eu vou acrescentar campos aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, uma label. Eu vou acrescentar sempre assim, ó, uma label e um... Cadê? Uma label e um text box. Olha lá, uma label, um text box. Caramba. Uma label e um text box. Tá lá. Outra label e outro text box. Aí, ó. Vou fazer um negócio bem feio. Até mesmo porque eu não sei fazer bonito. Programador geralmente não esquenta, não é design, né? Não tem a competência do design, então vai ficar feio mesmo. Então, ó, 1, 2, 3, 4 campos. Deixa eu ver lá na tabela. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, label, text box. E aí, por último, eu vou acrescentar aqui um botão. Tá joia? Então, ó, posso esconder aqui e aí eu vou usar properties. Tá vendo? Então, ó, na minha primeira label, eu vou marcar que o text dela vai ser nome, 2 pontos. Depois, na segunda label, ó, nome, e-mail, login e senha. Nome já foi. E-mail, 2 pontos. Só que aí eu já vou fazer uma outra parada. Não. Depois eu vou colocar escondido. Confirmação de senha. E aqui, cadastrar. Não, cancelar não. Aí, ó, no ID eu tenho que colocar aqui, ó, os nomes LBL nome. LBL, né, o prefixo para eu saber que é uma label. LBL mail. Eu coloco o prefixo e o mesmo nome que está no banco de dados, tá? Porque depois é um inferno você saber o que é onde. Aí, aqui nos campos, eu vou colocar o prefixo txt. Txt nome. Esse campo no texto tem... Como é que é? Esse campo texto tem aquela parada da senha? De quê? O campo password. Ah, tem. Você programava em Delphi. Programava? Não? Eu já programei, mas eu não gosto de Delphi, não. É a visão do inferno. Olha só, o campo senha, eu posso vir aqui, olha, e... Não, no text mode, eu posso colocar aqui, ó, password.
Ah, moleque. Aí, eu coloco lá, ó, password, assim como no e-mail, né? Eu posso colocar aqui, ó, cadê? E-mail, enfim. Já faz o JavaScript ali para você. Já. Aí, agora, né, se eu der um play, já vai aparecer lá, né? Isso. Ah, tá. Beleza. O que que acontece? Lembra aquela hora que sem querer eu dei um duplo clique aqui? E aí ele gerou um código aqui para mim de textbox 1 changed. Só que como eu mudei o nome do campo, então o nome não é mais esse, né? Então eu teria que arrumar. Deixa eu ver se ficou aqui, ó. Test changed, tá vendo? Ele fez a chamada aqui para aquele método. Então, deixa eu ver agora. Não, calma, tenha calma. Olha lá. E aí, ó, o campo senha já ficou, ó, todo doidão. Deixa eu ver se faz alguma coisa no campo. Por enquanto não faz, mas o campo e-mail ele vai validar. Então, o que eu vou ter que fazer? Olha só, eu vou no botão aqui, né? Nas propriedades do botão. Cadê o ID do botão? ID. Eu gosto de colocar essa birosca em ordem alfabética. Pronto. CMD cadastrar. Beleza. Então, ó, quando eu der um duplo clique aqui, ele já vai criar o evento aqui, ó, de clique do botão cadastrar. Tá certo? E aí nós vamos trabalhar aqui. Bom, o que eu preciso fazer? Ó, using tanquinho ponto DAO ponto controller e using tanquinho ponto DAO ponto model, certo? Eu não vou fazer validação, só fiz o using lá dos dois, então eu vou fazer aqui, ó, usuário igual a new usuário. Criei um objeto usuário, vou criar um CTRL, né, C usuário, que é uma classe de controle, tá? Então eu criei uma classe de model e agora estou criando uma classe de controle. Aliás, uma variável da classe de controle. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, usuário, ponto, código não tem, nome. O nome vai receber txt nome, ponto, text. Ele vai receber a propriedade text do nome. Usuário, ponto, mail, recebe txt mail, ponto, text. Usuário, ponto, login, recebe txt login, ponto, text. E usuário, ponto, senha, recebe txt senha, ponto, text. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza. Aí agora que eu já tenho todos os valores, o que eu vou fazer? Seu usuário, ponto, inserir. E caramba. Usuário. Pronto. Se tiver tudo certo, vai inserir. Tá certo? Depois, na outra aula, quando a gente tiver mais tempo, a gente faz validação. Vou dar um play aqui e enquanto isso, enquanto está rodando, eu vou
lá no banco, ó, só para teste, né? Select asterisco from usuários. Pois é, não, é só para teste, já falei antes, só para teste. Olha lá, não tem nada no banco. Vamos ver se toda a programação que a gente fez lá para trás, se não tiver nada errado, deve inserir. Se tiver alguma coisa errada, nós vamos parar por aqui e vamos para a próxima aula. Tá? Então, ó. Cadê a Trindade, cara? Não, agora é só para os íntimos. Login. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom, aqui eu acho que vai dar pau, maluco. Pelo tempo que está demorando, vai dar pau em alguma coisa. Mas quando ele acaba de cadastrar, ele volta para a mesma página, só que tudo com em branco, né? Porque não está sendo redirecionado. Na verdade, eu não coloquei para deixar assim em branco. Eu não coloquei nada. Ó, vamos ver lá no banco. Ó, tá vendo? Não foi. Ele vai dar pau daqui a pouco. Quem está conectando esse arquivo esquema que a gente está fazendo no Visual Studio com aquele SQL da máquina? Como assim, conectando? Está fazendo esse link. Como é que a gente sabe que a gente está Ué, nós não fizemos o DAO, a classe de conexão, a classe de... Então, é isso aí. É stream de conexão. É possível. Agora, vamos ver o que está... Porque assim, ó, ele não veio mesmo lá. Ó. Olha lá, não veio mesmo para o banco. Então, aqui, ó. Não há suporte para a palavra data source initial catalog. Então, lá na string. Vamos ver aqui. Então, agora a gente vai ter que ver lá no web. Cadê o web config? Ah, tá aqui. Ele reclamou da... Não, mas ele falou... Ih, caramba, eu com pressa de... Vamos voltar lá. Que ele falou especificamente do Initial Catalog, não é? Ó, vou digitar qualquer coisa, porque eu não está validando nada mesmo. Ah, agora não é e-mail, filha da mãe. Pronto. Aí, ó. Não há suporte para a palavra-chave data source. Tem uma aspas ali que não sei se está fechando em algum lugar. Está fechando aqui no PWD. Será que esse data... Deixa eu só ver aqui. Mas eu só quero ver se o data... Ah! Igual. Agora vamos testar de novo. Faltou o igual. Fazendo igual dá diferente. Agora eu vou tentar novamente com os meus dados, né? Bom, mandei cadastrar. Vamos lá. Não, esporte. Então vamos procurar outro erro lá. Aí, cara, eu acho que o nome ali, alguma coisa na conexão local não está indo.
Mas ó, o initial catalog tá certo. A diferença aqui é esse espaço. Só falta ser o espaço. Aí, vamos tirar espaço. O persist, ó, o integrated aqui é sem espaço. O PWD é sem espaço. O user aqui é sem espaço. Vou salvar, tentar continuar. Não, suporte pela palavra-chave data source. Aí tem que colocar a senha de novo. Sacanagem. Agora vão aqueles dados doidão de novo aí. By user code. Não, suporte pela palavra data source. Cara, não é possível, porque eu já... volta. Olha só. Pode ser que o erro seja o mesmo, porém, aqui ó, vou copiar essa string de conexão e vou lá no outro projeto e vou atualizar o outro webconfig, pô. Peraí, esse aí é o que está com... Aqui ó, esse é o que está... Esse está com igual, né? Então, eu tenho que copiar desse aqui e colar nesse aqui. Tem. Vamos ver se agora vai. Está faltando 5 minutos. De repente, a gente consegue... Opa! Então, vamos lá. Agora é o ponto de honra. Mandei cadastrar. Olha lá. Ó. Aí, agora, se a gente fizer o select aqui, tá lá. Beleza? Então, o que ficou faltando aquele igual... E aí eu tinha alterado em um webconfig, mas esqueci de colar no outro. Aí ficaram diferentes, ele não aceita. E por causa disso que na aula passada eu frisei bastante que tem que ter a linha de conexão em todos os webconfig de todas as camadas. Beleza? Galera, ficou dúvida em alguma coisa aí hoje? Ficou? Alguém com dúvida? Beleza, então. Eu vou encerrar aqui.